Olá, graça e paz. E aí, firme e forte? Eu espero que sim, amém? Então, vamos juntos para mais um momento de ensino, de aprendizado da palavra de Deus, amém? Eu espero estar acrescentando algo na sua vida ao longo dos últimos dias. Estamos constantemente aqui conectados, né? Por meio dessa plataforma tão maravilhosa que é o YouTube. E eu vou te falar uma coisa, viu, querido? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos sendo expostos diariamente, de segunda a sexta-feira, a essa palavra, e ela tem o poder, não é, de nos acrescentar fé, de nos fazer crescer, amém? Eu tenho certeza que o ponto que você está hoje não é o mesmo ponto que você esteve há dias atrás. Se você tem acompanhado diariamente esses vídeos, você certamente tem avançado e tem crescido na fé. Amém? Então, esse livro tão maravilhoso, né? O curso de estudos da fé bíblica do irmão Kenneth Hagin veio mesmo para ser um livro de cabeceira, tá certo? Se você não teve a oportunidade de comprar ele ainda, você tem a oportunidade agora mesmo de dar um clique aqui, um pouco abaixo aqui do vídeo, nas informações desse vídeo aqui, para que você possa ter acesso ao link. Eu não ganho nada, tá certo? Quando você compra, tá lá um link muito bom, muito confiável, que é o link do Verbo Shop, que é a livraria da nossa igreja Verbo da Vida, tá certo? Outro ponto também muito importante, se você não é inscrito no meu canal, meu Deus do céu, por favor, se inscreva, vamos juntos alcançar a primeira marca de 1000 inscritos, tá certo? Eu conto com você, conto com a sua... como é que eu posso dizer? Conto com o seu compartilhamento, amém? Para que junto a gente possa alcançar essa marca aí de 1000 inscritos aqui no nosso canal. Compartilhe agora mesmo esse vídeo com alguém que você conhece, algum familiar seu, algum parente distante, algum parente próximo. Compartilha nos grupos aí, tá certo? Para que a gente possa acrescentar pessoas nessa jornada de fé que nós estamos tendo aqui diariamente, amém? Outra coisa também, se você gostar desse vídeo, por favor, no finalzinho ali, ou agora mesmo, né, fique à vontade para dar o seu gostei, tá certo? Para que a gente possa enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. Essa expressão que geralmente a gente escuta aqui no YouTube, né, que é importante a gente dar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aqui não é clichê, não. Amém? De fato, isso funciona, e quanto mais pessoas, inclusive, comentarem, né? Se você quiser comentar esse vídeo, comenta aí de onde você está assistindo. Eu tenho uma galera massiva da igreja aqui em Maceió assistindo, né? Tem também pessoas que estão assistindo de fora daqui de Maceió. Eu já soube até pessoas de fora do Brasil. Então vamos ver onde é que esse vídeo está chegando. Compartilhe agora mesmo o lugar de onde você está assistindo, tá certo? Então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Eu vou compartilhar um pouco com você hoje, fazendo ali uma diferenciação entre o natural e o espiritual, amém? Eu quero começar citando aqui um exemplo, né? Você já percebeu, eu não sei se acontece contigo, mas eu gosto muito de dormir com as janelas do meu quarto abertas. Por quê? Porque quando o sol raia pela manhã, eu gosto de sentir a luz do sol, né, no meu corpo. Então, os meus sentidos físicos, né, por exemplo, às vezes acontece aquela claridão no quarto, então eu vou logo me acordar. Por quê? Porque os meus olhos estão identificando, né, que há luz no quarto. Então, meu sentido físico, né, a visão, está me dizendo ali que existe luz no quarto, que é a hora de acordar. Então, qualquer um de nós vai ter facilidade de acreditar naquilo que vê e naquilo que toca, não é? Naquilo que sente. Por exemplo, você já sentiu o cheiro sei lá, vamos lá. Eu comi esses dias manguzá aqui em casa. Quem gosta de manguzá? Diga aí no comentário. Eu gosto de manguzá. E eu comi manguzá, irmãos, e é interessante porque talvez quem mora em outros estados não saiba nem o que é isso. É uma comida feita de milho, né? E enquanto estava sendo cozinhado ali o manguzá, eu senti aquele cheiro, né? Daquele manguzá, aquele milho sendo cozinhado, não é? Ali, rapaz, quando eu dei aquela colherada, meu Deus do céu. Quem aí gosta de churrasco? Tem alguém do sul aí me acompanhando?
Pois então, aquele churrasquinho, né? Quando a gente bota aquela carne gordurosa na brasa, a gente vira ali um lado, vira o outro, meu Deus do céu, é maravilhosa, não é verdade, irmão? Meu Deus do céu. Minha mulher gosta muito aqui, por exemplo, ela tem uma maionese que ela faz, que eu vou te falar, a maionese é maravilhosa. Então eu sei o cheiro da maionese, né? Eu sinto o cheiro. E tem muitas outras comidas que ela faz que eu poderia sinalizar aqui como comidas maravilhosas, né? Você também deve conhecer muita coisa boa que simplesmente por sentir o cheiro dá água na boca. Não é assim que funciona? Então a gente não precisa ver muitas vezes algo para poder acreditar. Às vezes sentir o cheiro, às vezes tocar em algo, né? Como esse controle aqui, se eu colocasse esse controle na sua mão com os seus olhos vendados, você iria tocar nele, você ia dizer, isso aqui é um controle remoto, né? Então, a gente está muito habituado a viver na dimensão natural. Por quê? Porque esse natural aqui, nós lidamos com ele diariamente. Vivemos na dimensão natural. Nós temos que entender que nós somos um ser em 3 dimensões, tá? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Com o nosso espírito, nós acessamos Deus. Nós temos acesso à dimensão espiritual. Com a nossa alma, nós temos contato com o nosso intelecto, com as nossas emoções e com o nosso corpo, nós temos acesso à dimensão natural, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, não é? Aquilo que nós sentimos por meio do nosso olfato, nos dá acesso à dimensão natural. A maior parte do tempo, na verdade, a gente acaba lidando com os nossos sentidos físicos. Ao acordar, como eu já falei, a gente depois que a gente acorda comumente, eu não sei com relação a você, mas eu vou lá, escovo meus dentes, então ali quando eu coloco a pasta, né, na minha boca, eu sinto ali o gosto da pasta de dentro, né? Você que, por exemplo, quando você acorda, você vai lá, toma aquele banho, você sente aquele frescor, né? Aquela limpeza, aquela sensação de estar limpo, de estar, não é? Não é assim que funciona com você? Comigo funciona também da mesma forma. A gente coloca ali aquele perfume e tal, aquele cheiro incensa a gente, o ambiente que a gente está, né? Então, desde as primeiras horas do dia, nós somos habituados a lidar, né? A estar presente no mundo natural. E às vezes, irmãos, a gente acaba querendo explicar a Bíblia por meio do mundo natural. E eu quero lembrar a você que, muito embora a Bíblia seja um livro físico, né? O conteúdo da Bíblia, as palavras que estão contidas na Bíblia, elas são palavras espirituais, amém? Quando nós tratamos sobre as coisas bíblicas, precisamos entender que nós estamos tratando de coisas espirituais. E aquilo que é espiritual nem sempre vai se explicar por aquilo que você vê. Eu me lembro bem do que está escrito aqui na segunda carta de Coríntios, deixa eu abrir para você aqui, ó, segunda carta de Coríntios, aleluia, oh glória a Deus, segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, olha o que diz aqui, ó, no capítulo 5, eita, e no verso 7, diz assim a palavra do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, veja, queridos, que o Espírito da fé, não é? Nós que somos filhos de Deus, que fomos chamados para andar por fé, nós não fomos chamados para andar por aquilo que vemos. Agora, veja que coisa interessante, porque todos os dias, 24 horas por dia, você acaba lidando com coisas naturais. Você acorda, já lida logo com o natural. Você vai ao trabalho, você lida ali com coisas naturais. Você volta para casa e você acaba o dia todo, não é? Administrando, não é? Tendo contato com coisas naturais. Mas quando nós vamos para a palavra diz, olha, tenha cuidado para você não andar segundo as coisas naturais. Porque você não foi chamado para andar por aquilo que você vê. Olha essa outra tradução aqui, que é a Bíblia Amplificada, ou a Bíblia Ampliada, a versão 2020. Ela diz assim, ó, porque andamos por fé, regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção ou crença a respeito do relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas com confiança e fervor santo,
assim andamos, não por vista ou por aparência. Então, veja aqui um pouco mais explicativo, né? Nós não andamos por vista nem por aparência. Nós fomos chamados, de fato, para andar pela fé. Então, nós acessamos Deus pela fé. Como a própria Bíblia diz, né? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está lá em João, no capítulo 4 e no verso 24. Então, Deus, ele é espírito. Lá em Números, capítulo 23, verso 19, a Bíblia diz que Deus não é homem. Então, você nunca vai encontrar Deus como um homem, porque ele não é homem, tá? A gente muitas vezes pode ver algumas tipificações, né? A gente, por exemplo, pode perceber que houveram anjos que se transformaram em homens na Bíblia, apareceram como homens e tal, mas a Bíblia diz que Deus, ele não é homem, ele é um espírito, ele é uma pessoa espiritual. Então, se ele é uma pessoa espiritual, eu tenho que entender que a única forma pela qual eu vou acessar Deus é por meio da dimensão espiritual. Agora, por que isso aqui é importante? Porque nós lemos no vídeo anterior, né? Nós vimos no vídeo anterior que nós já fomos abençoados por Deus na dimensão espiritual. Lá em Efésios, capítulo 1, no verso 3, eu quero abrir mais uma vez com você aqui, livro de Efésios, no capítulo 1, tá? Efésios 1, 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você olhar aqui, ontem eu fiz esse mesmo processo aqui, essa mesma versão da Bíblia, tá? Ele fala assim, ó, ele fala que ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Eu já ouvi alguém falar uma vez e dizer assim, do que adianta a bênção celestial espiritual se eu estou precisando de uma bênção material? Pois então, o primeiro acesso que Deus tem a você é no seu espírito. A primeira manifestação, né, que a gente vê a Bíblia falar é que nós já fomos abençoados na dimensão espiritual. A fé, ela é justamente o componente essencial pela qual nós vamos trazer aquilo que é espiritual para a dimensão do natural. É por meio da fé que nós acessamos Deus, que nós acessamos a sua palavra e trazemos o que a sua palavra promete para a dimensão do natural. Então é importante a gente entender, queridos, que se há um reino espiritual, há também um reino natural. Então o reino natural ele vai se manifestar, ele vai ser um reflexo daquilo que já existe na dimensão espiritual. Por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender porque, por exemplo, eu tenho falado muito sobre cura, eu tenho falado muito sobre batismo no Espírito Santo. A gente tem que entender que a cura, ela é também um processo espiritual. Vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, se você vai ao médico e o médico receita para você ali um remédio, quando você passa a tomar aquele remédio, você percebe que aquele remédio faz uma ação no seu corpo, aquela ação que o remédio faz, ela lhe traz para você uma cura natural. Então, a medicina cura e a cura que a medicina traz é uma cura na dimensão física, na dimensão natural. No entanto, quando você acessa Deus e você passa a crer na palavra dele com relação à cura, a cura que você crê e que vem por meio da palavra, ela é primeiramente espiritual e depois física. Então, primeiro nós recebemos aquilo que Deus providenciou para nós espiritualmente, para aí então se manifestar na dimensão física. Então vamos lá. Primeiro a cura é recebida de Deus, tá certo? Então a gente recebe espiritualmente e depois se manifesta espiritualmente. Agora, da mesma forma como nós recebemos o novo nascimento, por exemplo, no momento que você foi salvo, né? Você foi salvo e você não percebeu nenhuma mudança física. Lembra lá o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Aqui, por exemplo, em 2ª carta aos Coríntios, vamos lá, para abrir para você.
Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Estou falando mais brandamente, mais devagar hoje, né? Vamos lá, voltei para a Bíblia, revista atualizada. Ele fala assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, veja aqui o que o apóstolo Paulo fala. E assim, se alguém está em Cristo. Eu provei no vídeo anterior que a Bíblia fala que nós já estamos em Cristo. Por quê? Porque nós somos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Fisicamente, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso corpo não muda, o nosso rosto permanece o mesmo. Então, quando ele fala aqui, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura, onde é que essa nova criatura se manifestou? Certamente, isso aconteceu na dimensão espiritual. Então, eu posso perceber aqui que o novo nascimento promove em mim uma mudança no meu lado espiritual, na minha vida espiritual. Sabe, irmão, é interessante que da mesma forma que nós usamos a nossa fé para receber o novo nascimento, para receber a salvação, esse mesmo processo funciona com relação a qualquer outra área, né, que Deus tenha prometido a você na palavra dele, tá? Por exemplo, uma cura. Quando você recebe a palavra de Deus com relação à cura, não necessariamente a sua cura vai se manifestar naquela mesma hora na dimensão física. É por isso que muitas vezes, quando as pessoas estão perseverando na fé e elas não estão vendo, né, fisicamente a cura se manifestar, elas são tentadas a deixar de crer. Eu não sei se você está conseguindo entender aí, amém? Por exemplo, se você está declarando algo, né, com relação a alguma doença, algo que se manifestou na sua vida, você começa a declarar, você recebe pela fé aquela promessa ali, aquela palavra, né, que Deus já lançou para você, porque na verdade cura não é uma promessa, cura é uma realidade. A gente aprendeu nos vídeos anteriores, né, que a Bíblia diz que verdadeiramente Cristo já carregou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Então eu não tenho a cura divina como sendo uma promessa, eu tenho a cura divina como sendo uma realidade, que eu preciso passar a vivê-la, amém? Espiritualmente você já é curado, você já é sarado, mas você acessa isso quando por meio da sua fé você traz da dimensão espiritual até a dimensão física e natural, que é a dimensão que você está vivendo. Olha o que a Bíblia fala aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, vamos lá, Romanos capítulo 10 e no verso 10, ele fala assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça. Olha o princípio aqui. A Bíblia fala, com o coração se crê. Coração na Bíblia se refere ao espírito do homem. Então, espiritualmente eu já creio, eu já tenho, já é meu. E quando eu permaneço crendo, né? Isso não é insistir, tá? Isso é perseverar. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, diz que a perseverança ela deve ter uma ação completa. Eu não vou ler isso aqui hoje, porque lá na frente eu vou abordar um pouco mais sobre esse contexto aqui, né? Mas a Bíblia fala que a perseverança ela deve ter uma ação completa. Quando eu persevero na fé, quando eu permaneço firme na fé, em cima daquilo que eu já estou crendo, em cima daquilo que a Bíblia diz, né? Eu abro a oportunidade para que Deus possa operar eficazmente na minha vida, né? Então vamos lá. Salvação, por exemplo. Salvação é um renascimento espiritual. Eu mostrei lá para você em 2ª carta aos Coríntios 5,17, né? Eu não li para você, mas eu quero ler agora. Aqui em João, no capítulo 3, por exemplo, quero ler com você aqui, ó, quando Jesus falava com Nicodemos, né? João capítulo 3, no verso 6. Olha o que fala aqui, ó. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós, você que me acompanha, eu também, nós que já entregamos nossa vida a Cristo, nós já somos nascidos do Espírito. Amém? O nosso novo nascimento, né? Aquilo que a gente acabou de ler lá em 2ª carta aos Coríntios 5,17, esse novo nascimento, queridos, fez com que nós tivéssemos acesso ao Senhor. Então, pela fé,
eu já vivo uma nova realidade espiritual. Eu não tenho como ensinar para você aqui como foi que isso aconteceu, tá? Mas eu posso dizer a você que pela fé nós nascemos de novo. E é justamente esse novo nascimento que fez com que nós tivéssemos acesso pleno a Deus. O que muda no nosso novo nascimento, no nosso nascimento, é o nosso espírito, o nosso homem interior. Como a Bíblia diz, né? O nosso homem interior, ele foi totalmente transformado. Então, por exemplo, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, qual é o reflexo físico de um homem que nasceu de novo? Não é a sua mudança de conduta? Por exemplo, aquela pessoa que já percebeu, por exemplo, quando a gente começa a frequentar a igreja, a gente vinha de uma vida prostituta e aí quando a gente entra na igreja não se prostitui mais. A gente roubava, né? Não é o meu caso, mas eu estou só exemplificando aqui. A gente roubava, mas quando a gente veio para a igreja, a gente não rouba mais. A gente mentia. Quando a gente veio para a igreja, entregou a nossa vida a Jesus, a gente já não mente mais. Pelo menos é essa conduta que eu espero, né, das pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo. Então, se você é alguém que entregou a sua vida a Cristo, certamente houve alguma área na sua vida que você foi mudado, foi transformado. Aquele que era adúltero, não adultera mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que farrava, não farra mais, né? Aquele que matava, não mata mais. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança completa na nossa conduta, nos nossos hábitos, amém? No momento que Jesus, queridos, entra na nossa vida, a nossa vida não tem mais como ser a mesma vida que nós vivíamos antes. Então, pela fé, nós passamos a viver essa novidade de vida. Quantas pessoas, queridos, que tiveram contato com Jesus e tiveram a sua vida transformada? Muitas, inúmeras, né? A gente pode citar homens que foram adúlteros, homens que foram cobradores de impostos, homens que defraudavam pessoas, que roubavam pessoas, né? Eles ali tiveram contato com Jesus e porque eles tiveram contato com Jesus, a sua vida foi completamente transformada. Pois então, primeiro há uma transformação espiritual e depois há uma transformação natural. É assim que funciona o operar da palavra de Deus. Por exemplo, um outro exemplo aqui, para a gente ir percebendo aqui, né? Receber o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Amém? No momento que você recebe o Espírito Santo, querido, você passa por uma experiência espiritual. Ela não é uma experiência mental ou física, ela é uma experiência espiritual. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele veio habitar no seu espírito. E então a Bíblia diz que o nosso corpo, se torna templo do Espírito Santo. Vou abrir aqui o versículo para você, tá? Primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 3, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 16. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo fala assim, ó: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que palavra, amém? Então, você não vê o Espírito de Deus, você não percebe ele fisicamente, mas a minha Bíblia e a sua também, a minha Bíblia, ela fala, né, que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Agora, interessante aqui, a Bíblia fala que nós somos o santuário de Deus. Eu vou abrir esse mesmo versículo aqui, nessa outra versão de Bíblia, tá? Primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 3, vamos lá, aleluia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 16, na Bíblia ampliada. Diz assim, ó: será que vocês não discernem e entendem que vocês, a igreja inteira de Coríntio, né, são o templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês, para estar em casa em vocês, coletivamente como igreja e também individualmente? Olha o nível de explicação aqui dessa Bíblia. Essa versão aqui está falando que nós, que somos a sua igreja, né, se você faz parte da Igreja Verbo da Vida, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, de qualquer lugar que você faça parte como igreja de Cristo, eu quero que você entenda, a Bíblia diz que você é templo
de Deus. Imagina alguém que está vivendo uma vida de pecado, né? Uma vida distante dos padrões de Deus, se tivesse o entendimento de que Deus mora dentro dele, Deus mora dentro dela. Imagina se nós tivéssemos um entendimento pleno de que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e que nós somos o seu templo. Será que nós teremos as mesmas atitudes, as mesmas ações? É certo que não, não é? Com isso, eu estou querendo explicar a você que, muito embora você tenha esse corpo físico aqui, ó, que lida com esse mundo físico que está ao nosso redor, a Bíblia também fala que nós somos seres espirituais. Amém? Então, por exemplo, quando somos cheios do Espírito Santo e recebemos uma medida maior, nós precisamos entender que isso acontece primeiro de forma espiritual. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 49. Olha o que diz aqui, ó. Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no verso 49. Ele diz assim, ó: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. É interessante, né? Porque a palavra revestir significa entrar numa roupa, vestir ou vestir-se. Então, é como se o Espírito Santo ele viesse com uma capa sobre nós. Você lembra no Antigo Testamento que tinha alguns profetas que usavam capa, né? É interessante, a gente não tem esse costume, né? A gente não precisa usar capa hoje. Mas é interessante porque quando a Bíblia fala sobre revestimento de poder, revestimento mesmo de poder, o Espírito Santo ele vem sobre nós. Essa é uma ação espiritual. Amém? E é importante a gente perceber que nós podemos receber uma medida maior do Espírito de Deus, segundo está escrito aqui. Isso aqui se cumpriu lá em Atos. Eu queria abrir com você aqui em Atos, capítulo 1 e no verso 5, tá? Livro de Atos, no capítulo 1 e no verso 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Amém? Diz assim, ó: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É interessante, né? Porque a palavra batizar significa submergir, mergulhar. Então, quando Jesus falou sobre ser batizado com o Espírito Santo, significa estar mergulhado nele. Ora, naturalmente, a gente não percebe isso, mas isso acontece de forma espiritual. Agora, como a gente deve interpretar isso? Existem ações espirituais que vão ter resultados físicos e naturais. Por exemplo, quando você se converte, que você entrega a sua vida a Jesus, eu já ensinei a você aqui, não é, que você espiritualmente é alguém recriado, então você se torna uma nova criatura. Essa é a ação espiritual. Qual é a ação física? A ação física é a sua mudança de conduta. Quando você, por exemplo, deixa de mentir, quando deixa de trair, quando deixa de fazer coisas erradas, quando deixa de beber, deixa de fumar, tudo isso é um reflexo, tá, físico de algo espiritual que já aconteceu. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas já têm um tempo que se converteram e existem coisas que elas ainda não conseguiram largar. E eu sempre recomendo, né? Continua indo para a igreja, continua recebendo a palavra, continua ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Quanto mais você ouve, mais fé chega no seu coração, mais força chega na sua vida para que você possa deixar vícios que ainda estão ocultos ou expostos na sua vida ao longo do tempo. Então, pela fé, ao longo do tempo, né, você vai recebendo libertação para isso, tá certo? Então, se nós estamos lidando, operando, né, com coisas espirituais, então a gente tem que aprender a trabalhar também na dimensão espiritual. Então, tem coisas, irmãos, que a gente tem que saber discernir entre o espiritual e o natural. Eu quero ler com você aqui, primeira carta de Coríntios, no capítulo 14 e no verso 14. Vamos lá. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14 e no verso 14. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó: porque se eu oro,
numa língua desconhecida, meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora, mas minha mente fica improdutiva. Não dá nenhum fruto e não ajuda ninguém. Veja aqui o apóstolo Paulo falando, né? Eu vou ler aqui na... Eita, acabou não projetando para você, não foi? Desculpa, tá? Eu vou colocar aqui nessa Bíblia. Vamos lá. 1 carta aos Coríntios, capítulo 14, no verso 14. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Naquela versão que eu li, mas não apareceu para você, ó. Eu quis aqui, ó. Porque se eu oro numa língua desconhecida, meu espírito, pelo Espírito Santo, dentro de mim, ora, mas minha mente fica improdutiva, não dá nenhum fruto e não ajuda ninguém. Veja Paulo falando aqui sobre a oração em outras línguas, ou falar em outras línguas, né? Então ele fala aqui, ó, se eu oro numa língua desconhecida, meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Então veja lá, a expressão física de que alguém fala em línguas é o falar. Então, por exemplo, no momento que você vai receber o batismo com o Espírito Santo, você deve crer que o Espírito Santo veio sobre você, para aí então você passar a falar. Então, para ser batizado, necessariamente você vai ver ali uma ação física, né? Uma evidência física de algo que já aconteceu espiritualmente. Agora, eu quero que você entenda aqui, querido, que quando a gente recebe o Espírito Santo, a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, é o falar em outras línguas. Então, quando você recebe o enchimento do Espírito, ele vai dar automaticamente a você a expressão vocal. Eu quero ler para você, aqui eu vou voltar para aquela outra versão da Bíblia, eu quero ler com você aqui o livro de Atos, por exemplo, né? No capítulo 2 e no verso 4. Olha o que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então você vai ver que eles primeiro ficaram cheios, mas eles não pararam por aí. Eles tiveram uma ação, e uma ação física. Qual foi a ação física? Começaram a falar. Então, você vê que muitas vezes as pessoas estão invertendo isso. Elas só creem que foram batizadas no Espírito Santo depois que falarem. E está errado. Primeiro você crê que recebeu. Lembra lá que esse princípio já ensinei? Você crê que já recebeu, e aí depois que você crê que já recebeu, automaticamente você vai passar a falar. Primeiro crê que recebeu e então você vai ter a expressão vocal. Leia o versículo aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha para o texto, olha para a tela. Primeiro, nós vemos aqui uma ação espiritual, ficar cheio do Espírito Santo. Você não vê isso acontecendo, tá? Isso aqui é uma ação espiritual. E aí, depois da ação espiritual, nós vemos uma ação natural. Eles passaram a falar. Então, você vê que sempre o princípio bíblico vai funcionar da mesma forma. Primeiro, uma ação espiritual. Depois, uma ação natural. Com relação à cura, primeiro, uma ação espiritual. Eu recebo pela fé. Espiritualmente, eu já sou curado, já sou sarado. E aí, depois, porque você creu, a sua cura vai se manifestar fisicamente no seu corpo. É assim que funciona a Bíblia. Primeiro na dimensão espiritual, depois na dimensão natural, tá? Então, haverão componentes físicos, tá? Mas primariamente a ação vai se dar na dimensão do Espírito. Para a gente finalizar, qual é o componente físico da cura? Não é você estar curado fisicamente, não é? Então, a cura, o componente físico da cura é você, por exemplo, não ter dor, não é? Se for um câncer, não está lá mais aquele caroço, não está lá mais aquele câncer, tá? Dor de cabeça, não ter mais dor de cabeça, não é? Qualquer outra doença, o componente físico da cura é você não ter mais aquela doença lá no seu corpo. Por exemplo, qual é o componente físico da salvação? É o seu testemunho, né? É a sua mudança de conduta. Quando você se converte,
Espiritualmente você entregou a sua vida a Cristo, espiritualmente você foi mudado, se tornou uma nova criatura, mas com o passar do tempo, a sua conduta vai mudar. Se você mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Se você era alguém que, matava, não mata mais. Se você era alguém, que não sei o que você fazia antes de conhecer a Cristo, mas depois que você conheceu, você passou a não mais fazer isso. Por quê? Porque a evidência física de alguém que de fato foi salvo é a mudança de conduta. E para finalizar, qual é a evidência física do batismo com o Espírito Santo? Não é falar em outras línguas? Então, primeiro você recebe pela fé o batismo e depois você fala. Então é você quem fala, é você quem evidencia. Infelizmente, as pessoas estão trocando a ordem. Primeiro elas querem ter as coisas, ver as coisas, falar, quando na verdade primeiro se recebe e depois se vê a manifestação. Amém? Espero ter acrescentado algo na sua vida hoje. Amém? Eu vou orar por você, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças nesse momento, Pai, por essa pessoa que me acompanha aqui do outro lado da tela, ou ouvindo a minha voz. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, os olhos espirituais dela abertos, Senhor, para que ela possa entender a Tua vontade, entender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Hoje eu percebo que tem pessoas aqui diante de mim que têm lido a Bíblia e não têm entendido. Eu oro para que os olhos de entendimento se abram, Pai, para que ao lerem os textos possam ser explicados para elas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por crescimento, eu oro para que eles possam crescer na fé, na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar nesse exato momento, se você está me ouvindo agora, tem alguma doença, coloque a sua mão agora na sua doença, né, na sua dor, na parte do seu corpo que está enferma, porque eu vou orar agora por você. Eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, que toda doença vai embora. Agora, em nome de Jesus, toda dor, deixa agora essa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro agora, todo vício indo embora agora, em nome de Jesus. Eu declaro, para a glória do nome de Jesus, essa pessoa totalmente curada e sarada, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz, amo vocês, amém? Um grande abraço.